E assim, a vida do empresário, né? A gente sabe que a vida do empresário não é fácil, né? Especialmente num momento assim como esse, né? Então, tem uma série de compromissos assumidos, né? E de repente as lojas têm que ser fechadas, a venda cai ou praticamente deixa de acontecer, né? Em relação a isso, né? O que vocês conseguiriam dizer sobre incentivos do governo, por exemplo, na questão dos colaboradores, dos funcionários, né? A Renata falou alguma coisa dos terços, a lei do salário, né? Mas, por exemplo, houve uma grande necessidade de demissões, por exemplo, dos funcionários, ou isso aí se conseguiu se manter, né? Todo mundo fechado, mas continua sendo funcionário. Depois que voltar, volta todo mundo que estava ali, né? Como é que vocês viram isso aí? Bom, aqui uma das coisas que aconteceu, acho que foi a Andréia que falou dos terços, não fui eu, né? Aqui tem um incentivo do governo que sempre existiu, chamado Cassa Integrazione, que o governo paga 60%, 80% do salário da pessoa, dependendo da faixa, né? É como se fosse a pessoa encosta no INPS, né? Porque é realmente o INPS que paga, esse é um benefício, né? De até 6 meses. E também tem uma lei que é a estabilidade, tu não pode demitir os teus funcionários até dia 17 de agosto. Então, agora eles estão comentando que dia 17 de agosto é a deadline, para ver o que vai acontecer. Porque o empresário que mais sofreu, a gente acha, assim, não eu, mas o que a gente lê, né, a parte de restauração, né, o pessoal de bares e restaurantes, assim como a Bruna comentou lá da Alemanha, aqui eles postergaram várias vezes a abertura de restaurantes, então, assim, vai abrir tal data. Não vai abrir. Vai abrir, e aí começaram a cada vez mais estudar e colocar normas e milhares de coisas, e saúde e tudo mais. Então, assim, agora, finalmente, eles conseguem abrir, né, algumas danceterias só ao aberto, né? Então, assim, tem várias coisas que ainda não tá. Então, esses empresários, ao meu ver, eles estão sofrendo mais, assim, porque eles não conseguem, né? Não é uma loja que tu abre e sai vendendo, né? É bem diferente, assim. Tem vários isso que eu conheço pessoalmente, pessoas que resolveram que não valia a pena abrir de volta, né? Agora, nesse sistema de entrar menos gente. Pessoas que estavam para entrar em aposentadoria, que anteciparam a sua aposentadoria e fecharam o seu estabelecimento, porque acharam que não valia a pena todo o ônus que teria essa retomada, né? Porque é um investimento de sistema de segurança, enfim. Essa é uma questão importante que a Renata está trazendo, que devido às restrições, muitos restaurantes optaram por não abrir, nem sequer fazer o takeaway, porque não compensava o custo que tem com água, com luz, né, com os próprios funcionários. Então, eles preferiram optar, porque se abrissem, perdiam aqui em Portugal o apoio do governo daquele 1/3 que eles pagavam. Então, já que você está funcionando, você tem que manter seus funcionários. Então, eles preferiram ficar mantendo 1/3 do funcionário, com ajuda, com apoio do governo para mais 1/3, e com isenção de tributos, né, de impostos, da negociação da renda, do aluguel, do que abrir e correr o risco de não conseguir faturar o suficiente para poder pagar tudo isso. E Portugal também tem um setor de turismo que é muito, muito forte. Nosso PIB depende muito do turismo, e aqui os hotéis estão sentindo muito, porque existe uma forma de, vamos dizer assim, é um bloqueio velado, né? Por exemplo, eles aqui na Europa estão fazendo alguns indicadores em que, se a gente for ver, nós estamos muito melhor do que Reino Unido, do que outros países, mas pelos indicadores, por exemplo, que o Reino Unido decidiu utilizar para dizer que os seus habitantes não precisariam fazer quarentena, Portugal entrou no nível de melhor não visitar, porque senão você vai ter que fazer quarentena quando voltar. Então, por que isso? Porque os países querem investir no seu turismo interno. Era o que ainda há pouco eu estava falando, a gente tem que consumir dentro da nossa vizinhança, né? Então, o turismo também tem que tentar fazer dentro do meu país.
Então, é uma forma de um bloqueio velado, né, para que as pessoas não venham para cá, e como não vão para a Espanha e outros lugares. E isso realmente está bastante complicado, porque é um setor da economia muito, muito forte para a gente aqui. E aí o governo está trabalhando com alguma coisa que está dando o maior barulho aqui, porque, assim, falando pelo Brasil, né, a gente está sempre ouvindo dizer, o governo está sempre protegendo os grandes e não protege os pequenos, né, a gente sempre se acha o coitadinho. Em Portugal, nós temos uma enorme, enorme quantidade de proprietários, gente que se aposentou e comprou um apartamentinho para fazer arrendamento de Airbnb, porque era muito, muito, muito. E o que o governo está dizendo agora? Olha, eu vou fazer regiões que não podem alugar pelo Airbnb. Por que isso? Porque um hotel emprega 500 pessoas. E eu, como governo, preciso dar um incentivo para que o hotel volte a pleno vapor para poder manter esses funcionários. Só que para isso, sei lá, eu tenho 200, 300, 400 pessoas individuais, pequenos empresários, que provavelmente vão sentir um baque muito maior porque não podem fazer a alocação dos seus imóveis. Ainda não está definido, é uma discussão que está tendo e está dando muito, muito, assim... Muita polêmica, porque realmente é complicado. Ninguém discute, ninguém acha que realmente o hotel não tenha que ter o seu incentivo, porque realmente ele emprega um grande número de pessoas, não só diretamente, mas a comida que ele compra, a lavandaria que ele usa, né? É uma rede que tu vai movimentar, né? Mas também o que se faz com o pequeno? Importante que vocês estão falando, né? Porque alguns comentários e perguntas surgem aqui várias, né? A gente não está conseguindo também trazer todas, né? Mas a Pamela Almeida falava justamente dessa questão do turismo, né? Ela perguntava como é que está sendo a retomada, acho que já tem um bom parâmetro aí, né? A questão do comportamento do consumidor, o que mudou, já foi falado alguma coisa também, né? E o Douglas comenta se houve algum incentivo dos governos nos países, já foi trazido aqui alguns exemplos que estão acontecendo por aí, né? Questões de contrato de trabalho, houve alguma coisa além do funcionário abrir mão de 1/3, por exemplo, mas outras coisas, a gente tem aqui a interrupção, a suspensão do contrato do trabalho, né? Isso é permitido, além de redução de jornada e de salário, né? O que os empresários pequenos aí, especialmente pequenos, puderam contar como alternativa ou como ajuda? Aqui teve também redução na jornada de trabalho. Não teve a suspensão, como aconteceu no Brasil, mas pode sim negociar uma redução no contrato de trabalho, no horário, né? Na sua carga horária. Tá? Então, esse é uma das hipóteses que tem ajudado um pouco os empresários. Sim. Na Alemanha, Bruno, o que tu sabes disso? Aqui é a mesma coisa. Mesma coisa que Portugal, assim, a minha sogra mora em Portugal e ela falava pra gente, a gente falava, não, essa parte do funcionário aqui foi bem parecido, assim, eles reduziram o horário, o governo pagava metade, a empresa pagava outra metade, então é bem parecido com Portugal, assim. Sim. Na Itália também, Renata? Não, na Itália é aquele sistema que eu falei, que o INPS que pagou os salários enquanto as pessoas estavam em casa mesmo, né? 100%, entendi. E aí, quando os negócios retomaram, então, cessou o benefício, né? Voltou o encargo pro empregador. Bem, né? Mas com a proibição de demissão, né? Tem aquela lei. Sim. Aqui tem uma coisa também interessante, Marcelo, só para acrescentar, que são nossos trabalhadores autônomos do Brasil, que aqui chama de trabalhador independente ou recibo verde. Na verdade, o recibo verde era antigamente o que se fazia, mas é o trabalhador independente, o autônomo, que ele também teve direito a uma ajuda do governo. Quando a gente conseguia comprovar que o nosso rendimento caiu abaixo de 50% em relação ao mesmo período do ano anterior, a gente tinha uma ajuda. Ela variava, eu acho que entre 200 e 350 euros. Não era muita coisa, mas, sinceramente, ajudou muita gente a sobreviver durante esse período, tá? Porque muita gente que era autônomo não conseguia trabalhar, né? Não conseguia fazer essas coisas. Aqui na Itália também teve isso, e eram 2 meses, né, que teve essa ajuda do governo para os autônomos, né? Inclusive,
Depois do primeiro mês, eles deram retroativo para todos os trabalhadores, inclusive os informais, tipo, domésticos. Tá? Então, assim, eles voltaram atrás, primeiro era só os autônomos, e depois voltaram atrás e incluíram várias outras categorias dessas pessoas que praticamente tinham trabalho que não era carteira assinada. Né? Sim. Não tinham contribuições regulares. Né? Exato. Exatamente a mesma coisa daqui. Só que aí, aqui foram 2 meses, 2 parcelas de 600 euros. Uma coisa interessante só que perguntaram sobre a retoma e a confiança dos consumidores. Uma coisa que aconteceu aqui no ramo da estética e da beleza, não sei se também foi nos outros lugares, que foi assim, os primeiros 10 dias, 15 dias que reabriu, foi uma coisa impressionante, era um boom nos salões de beleza, de um jeito, assim, porque ninguém mais aguentava não cortar cabelo, não fazer sobrancelha, não... e era homem, era mulher, era criança, era tudo, assim, e depois caiu, então, assim, voltou a... tá um pouco menos do que era o tempo da normalidade, tá? Sim. Mas, assim, não foi mais aquele boom, inclusive os salões nem estavam preparados para tudo aquilo, por mais que já tivesse todas as medidas de segurança e tudo mais, assim, mas era uma agenda lotada, assim, de um jeito que as pessoas não conseguiam dar conta. Buscaram profissionais que estavam parados, mas aí também não podia, porque o espaço era pequeno, tinha a questão de número de X de pessoas por metro quadrado, mas foi uma loucura. Eu acho que foi um dos setores que, quando disseram assim, agora pode, voou todo mundo, né? Assim, teve outros interessantes, mas esse foi impressionante. Só fazer uma menção aqui de quem fazia pergunta sobre ajuda do governo e tal, era a Carmen Tatibana, e a respeito eu acho que a Andrea falava sobre pessoas profissionais que têm filhos pequenos e que as escolas estão fechadas, as crianças têm que ficar em casa, mas a pessoa, o pai de família, a mãe de família, poderia começar a voltar ao trabalho, né? Como é que ficava a questão dos filhos com as escolas fechadas? E se estão fechadas ainda, ou está começando a voltar? Mas assim, com o olhar do empresário, entendeu? Como é que ele lida com isso, de ter que deixar a criança em casa? Não é só uma dúvida minha, mas tem pessoas perguntando aqui, várias. Não, aqui, quando cessou o subsídio, porque era um subsídio diferenciado, que chamavam subsídio de responsável pela criança, alguma coisa assim, eles retomaram as creches, quer dizer, abriram as creches, e aí os pais voltaram a trabalhar e perderam esse subsídio. Era diferente do layoff, era um subsídio à parte de pessoa responsável por criança menor que dependia das escolas. Mas, assim, é que também já se passou... Eu falo muito isso, né? As pessoas às vezes reclamam, acho que foi a Bruna que falou ainda há pouco, a gente tinha que ler toda semana o que era para fazer, né, Bruna? Porque hora é para usar máscara, hora não é para usar máscara, hora passa álcool gel, hora não é o álcool gel que é a melhor coisa. E assim, a gente tem que entender que nós estamos diante de uma coisa que nunca existiu. Então, se a OMS hoje diz, todo mundo põe máscara, e amanhã diz, não ponham mais, eu não vou me revoltar com a OMS. Eu vou pensar, cara, eles estão pesquisando, eles estão numa fase de descoberta como todo mundo, né? Então, a mesma coisa estão nas creches, porque foi assim, libera, agora as crianças podem voltar para a creche. Não chegou a ter 30% de taxa de ocupação das creches, porque os pais ficaram receosos e eles optaram por perder o seu benefício, não voltar a trabalhar, mas ficar com seus filhos em casa. E realmente, quando reabriu as creches, a gente teve de novo uma subida do nível de contaminação. Depois, a segunda vaga que teve de aumento foi porque os jovens se reuniam à noite, não tinha danceteria, mas iam tudo para umas praças, todo mundo bebia na mesma garrafa e não sei o quê. E agora, a terceira vaga que está aumentando, agora a culpa, né, ou estão estudando, dizendo que são as famílias se reunindo. Então, é uma coisa muito estranha, porque a gente, na verdade, não sabe. A gente só sabe que quando libera muito, quando deixa sem nenhum, né, tipo, agora podemos ir para a rua e fazer mais coisas, o vírus aumenta. Então, não adianta. Inclusive, para me preparar para essa reunião de hoje, eu conversei com muitos pequenos empresários, muitos pequenos empreendedores, e perguntava, o que você vê do futuro, né? Alguns deles diziam assim, eu vejo que o futuro tem que ser reescrito, que nós nunca mais vamos voltar ao que tinha antes. E outros, eu tenho muita esperança na vacina,
só não sei para quando. Então, assim, são coisas que a gente fica meio desesperançoso às vezes, porque é comum estar diante de uma nova coisa, uma novidade que a gente nunca viu, e a gente não sabe, todos os governos estão testando, na verdade. Sim. A gente testa um pouquinho e vê, não deu, volta para trás, ou não faz toda aquela abertura que se pretendia, né, gradual, como a Bruna disse, a gente nunca chegou a recuar, mas tinha determinados dias que já era para abrir a média plataforma, né, e não abriu, porque a gente viu que não dava certo. E é isso, a gente está diante de uma coisa que não se sabe. Mas foi isso, quando as creches reabriram, as pessoas perderam o benefício para poder, e podiam voltar para trabalhar, e alguns abriram mão disso e preferiram ficar em casa com as crianças.